7, dando continuidade às meditações do livro de Romanos. Inicialmente nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Romanos 7, de 1 até o 6. Porventura ignorais, irmãos, os falos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, ou com outras versões, enquanto o homem viver. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a um outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos ficar por aqui por enquanto. Quero ressaltar para os irmãos que o livro de Romanos ele é um livro de fundamento. E isso é muito importante entender. Porque muitos pensam em fazer, por exemplo, no livro de Atos, um livro de doutrina. E o livro de Atos não é um livro de doutrina. Ele é um livro histórico, relatando as experiências ou desenvolvimento do ministério do Espírito Santo na igreja do primeiro século. Embora o título nas Bíblias sejam Atos dos Apóstolos, aqueles atos não foram dos apóstolos em si mesmos. Eles foram realces do ministério do Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja. Então, ali é Gênesis da igreja, o princípio da vida da igreja. Hoje as pessoas falam, queremos voltar a viver como vivia a igreja no livro de Atos. Mas você tem que lembrar que a igreja ali era como uma menina. Ela não estava em seu ápice de maturidade. Embora nós vemos muito da graça e da glória do Senhor no início do livro de Atos, mas ali é uma formação. É como se antes do derramamento do Espírito Santo, ou no período do livro de Atos, do capítulo 2, tivesse um embrião ali. E agora, com o Pentecostes, nasceu o menino coletivo, a igreja do corpo de Cristo. Mas ele agora está em desenvolvimento. No campo da experiência, aquela criança está cheia de vida. Há muita manifestação de vida no início do livro de Atos, graças a Deus por isso, né? Mas no tocante à maturidade e o pensamento, o desenvolvimento do pensamento doutrinário ainda era muito jovial. E você tem, inclusive, desequilíbrios doutrinários. Quando você pega, por exemplo, o livro de Hebreus, que dá a entender que o templo ainda estava edificado, ainda estava ali em Jerusalém, você vai encontrar que o contexto está mostrando de alguns irmãos que transitavam entre a lei e a graça, entre Cristo e Moisés, entre Cristo e Josué ou os anjos. Você tinha uma mistura de lei e graça, Novo Testamento e Velho, Jesus como sumo sacerdote, mas a honra ao sacerdote segundo a lei. Então parece que o caminho do santo dos santos não estava claro para muita gente. Quando Paulo vai a Jerusalém e
chega à casa de Tiago, capítulo 21 de Atos, Tiago vai dizer, veja quantos milhares de judeus estão obedecendo a fé, mas ainda estão misturados com a lei. E Tiago orienta Paulo a rapar a cabeça e entrar no templo, como quem fosse cumprir o voto. Então você vê que enquanto não houve a perseguição dos cristãos no livro de Atos, especialmente a destruição do templo no ano 70, ainda havia mistura entre lei e graça, a fixação do templo de Moisés. Então nós precisamos confiar que o Senhor quer avançar a sua obra de maneira mais profunda. E no lugar de a gente desejar voltar ao início do livro de Atos, nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam, especialmente as debilidades, e correr ou avançar para as que estão adiante de nós. Desejar a plenitude de Cristo na igreja. Então, quando nós chegamos no livro de Romanos, é muito importante, porque Paulo está lançando o fundamento do pensamento doutrinário, não apenas sobre a vida cristã de uma pessoa que recebeu a Cristo e está experimentando a Cristo, mas sim a formação do pensamento bíblico do Novo Testamento, para que fosse a carta magna, ou a carta principal de Paulo em relação à doutrina, que ia perdurar por séculos. Talvez nem ele mesmo, provavelmente, pensasse assim que esse escrito seria uma carta central que duraria por mais de 20 séculos, né? Mas o Senhor está usando Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Então, se temos o fundamento da vida cristã ajustado no livro de Romanos, nós vamos poder ter a experiência cristã normal, como Paulo apresenta na carta aos Filipenses. O livro de Filipenses está falando da experiência cristã em Cristo. E com fundamentos em Romanos, que produz a vida cristã adequada, aí nós temos a carta de Paulo aos Efésios, que é a igreja, vamos dizer, em plenitude. Um dos grandes problemas é que queremos avançar para a vida da igreja, mas ignoramos os fundamentos. E aí, no lugar de unidade e plenitude, nós temos divisões e carnalidade. Isso é muito sério. Você vai edificar a sua casa, você não tem que ter uma planta, né? Você não tem que ter o seu próprio terreno, e você não lança os fundamentos da sua casa para ela ser bem edificada. E por que na vida cristã queremos fazer as coisas fora da planta, ou seja, fora das escrituras sagradas, daquilo que Deus planejou para nós em Cristo Jesus? E a Bíblia, as escrituras sagradas, apontam a direção do Espírito Santo. Por que queremos edificar no terreno, digamos, inadequado? Você edifica a sua casa no seu terreno, não no terreno do vizinho. Eu já ouvi de uma história que alguém estava construindo a sua casa, quando ele se deu conta, ele edificou no terreno do vizinho. E aquilo gerou um problema muito sério. Irmãos, o terreno que Deus quer nos edificar e que devemos edificar não é a carne, não é o velho homem, é o novo homem em Cristo, é em Cristo. E aí temos que ter os fundamentos. Disse Paulo, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo, né? Quando a gente não tem os fundamentos da carta de Paulo aos Romanos, não temos a vida cristã adequada, como mostra Fabrício estava lendo o capítulo 3 de Filipenses, né? Paulo larga tudo, desconsidera tudo, ou considera como esterco para ganhar a Cristo. E ele fala daquele viver pela vida de Cristo. Se alguém deveria se gloriar na carne, disse Paulo, muito mais eu. Ele vai falar de toda a sua vantagem que ele tinha quando ele servia segundo a lei na carne. E ele teve que largar isso tudo. Então, com fundamentos, temos vida cristã adequada, e aí teremos a igreja adequada, porque cada um de nós passaremos a viver no terreno adequado, com a planta adequada, com a casa com fundamentos. Conhecemos a cruz, conhecemos Cristo nesse princípio. Qual foi, por exemplo, o grande problema da igreja de Corinto? Eles estavam na carne, Paulo chama eles de carnais, esqueceram o terreno, né?
No lugar da planta que Deus apontou, que Paulo fala como sábio arquiteto, essa doutrina do Novo Testamento em relação a Cristo, a nova ordem de Deus, o homem celestial, eles abandonaram aquilo. Eles estavam vivendo sob as suas opiniões, né? E no lugar de uma casa edificada, o que eles tinham? Como muitos materiais espalhados pelo quintal. Dons espirituais, ministérios, experiências e uma série de agitações como meninos. Perderam a planta, o terreno, os fundamentos, e no lugar da casa nós temos um caos. Então esse é um grave problema que nós vivemos nesse tempo. Você pode ter dons, e graças a Deus tivermos dons, mas sem maturidade seria como você dar um paquímetro, um martelo, um serrote na mão de uma criança. Você tem coragem de dar ferramentas que podem causar danos na mão de uma criança? Você pode dar uma régua, né? Capaz de ela quebrar, furar, mexer, bater no outro, né? Mas você não vai dar um serrote, um facão e outras ferramentas na mão de uma criancinha. Mas esse tem sido o problema da igreja. As crianças estão correndo atrás das ferramentas, dos dons, e depois ficam se gladiando uns aos outros por causa de orgulho. Falta maturidade. O problema não está nos dons, o problema está na imaturidade. Por que eu estou falando essas coisas, irmãos? Porque é muito importante entender isso. Nós deveríamos memorizar o livro de Romanos, deveríamos mergulhar tão profundamente nele. Vocês se lembram que eu falei de Lutero? Quando Lutero começou a enxergar a verdade de Deus sobre a justificação pela fé em Romanos, ali foi a base do avivamento na época da Reforma. E quantos depois de Lutero, ao debruçar no livro de Romanos, eles também foram avivados pelo Senhor. E hoje, por falta da mensagem expositiva do Evangelho de Romanos, ou na carta de Paulo aos Romanos, nós temos essa apostasia, essa crise do cristianismo que se encontra hoje. E é muito interessante voltar ao capítulo 7, porque muita gente acha que o capítulo 7 está fora de lugar. Ele não deveria estar entre o 6 e o 8. Ele deveria estar lá entre o antes do 5, ou quem sabe o 3. Por quê? Porque no capítulo 6, você viu que o velho homem foi crucificado. E no capítulo 8, você tem a lei do Espírito de vida em Cristo que nos libertou. E agora você tem Cristo em nós. O testemunho do Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus. E nós podemos viver pela nova vida em Cristo. Então, que negócio é esse de colocar o capítulo 7 aqui? E fala que o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas já não foi crucificado? Outros admitem que está no lugar certo, mas isso aqui está falando da experiência cristã normal, que vai ser essa vida assim, sempre miserável, que você quer fazer o bem, mas você está se arrastando no pecado. Vai ser sempre esse conflito. Então, quando nós não temos o conhecimento pelo Espírito Santo, da mente do Espírito Santo através de Paulo, nós ficamos confusos. Mas o problema não está na palavra, o problema está em nós. Nós precisamos nos humilhar, estar diante do Senhor e considerar a palavra e pedir iluminação. Porque quando você chega no capítulo 6, Paulo está falando da crucificação do velho homem e da libertação do pecado. Está certo? Quando você chega no capítulo 7, Paulo está falando da libertação da lei e da libertação da carne. São coisas diferentes. São coisas diferentes que Paulo está mostrando aqui. Por mais que a pessoa compreenda no capítulo 6 que ela foi crucificada com Cristo, ela pode viver livre dos pecados pelo sangue e livre do pecado pela cruz, mas o capítulo 7 fala que ela precisa ser livre da carne. O que é a carne? Ainda que você não esteja vivendo o pecado, o capítulo 8 vai dizer que a carne ela é inimiga de Deus. Então, por mais que a pessoa seja livre dos pecados, elas às vezes não servem a Deus, não por causa do pecado, mas porque a carne ela é rebelde contra Deus. Muitas pessoas não servem a Deus, embora não estejam vivendo em pecado. Mas por que não servem a Deus? Porque elas são escravas de si mesmas. Está dando para entender isso? Como isso é sério?
De maneira que parece que no pensamento de Paulo, enquanto o pecado é a fábrica dos pecados, a carne é a fábrica da inimizade contra Deus, da indisposição em servir a Deus. E o braço forte da carne no capítulo 7 é a vontade própria. Francis Fennell, que foi um místico na época de Madame Guyon, no século XVII, ele chega a dizer que nós devemos ter muito mais temor da voz da vontade própria do que da voz da serpente. Você já pensou isso? A serpente está do lado de fora, mas a vontade própria está dentro de nós. Ela é o nosso ego que nos escraviza e nos torna rebelde contra Deus, ao ponto de não só querer que todas as coisas girem em torno de nós e para nós, mas, se possível, a vontade própria vai querer barganhar para dominar a Deus, para querer que Deus se sujeite a si mesmo. Então, esse caminho de maturidade, ele tem que passar pela libertação da lei e da carne. Uma vez só na vida, todo esse pequeno tempo, ou esse tempo que eu sirvo ao Senhor, uma vez só, eu fui convidado para falar sobre o que é a carne e como ser livre da carne. Nunca aconteceu isso na minha vida. Já fui chamado para falar de muitas coisas. Quem me convidou foi o irmão Jamil Nobre para falar num encontro de pastores, de líderes, de irmãos que servem no ministério. Eu fiquei até impressionado com aquilo, porque eu achei um convite muito nobre. Parece que o irmão percebeu que os irmãos que estavam ali não estavam debaixo de uma atmosfera de domínio do mundo, eles não eram mundanos. Também não tinham problema com pecados, eram pessoas consagradas ao Senhor. Mas por que a vida é infrutífera? Por que o ministério é infrutífero? Por que ainda o Senhor não estava conquistando o que ele buscava? E aí nós encontramos um grande problema, maior do que o mundo, maior do que a morte, maior do que o diabo, maior do que o pecado na vida de um cristão. O que é? Não é? A carne, o eu, a libertação do eu. Que coisa, né, irmãos? Quando você pega o capítulo 6, a ilustração que Paulo está usando é de um escravo que estava debaixo do domínio do seu Senhor, e ele morreu. Agora o corpo ficou desocupado ou desempregado. Seu Senhor não tem domínio sobre ele, porque ele morreu com Cristo para pertencer a Cristo. Agora, quando você chega em Romanos 7, qual é a ilustração que Paulo está usando? Já não é do seu Senhor com o seu escravo. Vamos voltar de novo a Romanos 7. Ele disse assim, olha, porventura ignorais, irmãos, pois falo ao que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher que está casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Qual é a ilustração que ele está usando aqui? Casamento. O casamento. E ele está falando da lei conjugal. E é muito importante. Olha, por que muitos irmãos não entendem a Bíblia? Recentemente alguém falou assim, isso eu estudo de vez em quando. É melhor não estudar a Bíblia, que a gente fica nos confuso. Quando eu era jovem, as pessoas falavam assim, se você estudar a Bíblia, você corre o perigo de ficar doido. Aí esses dias eu estava numa loja com a Miriam, e aí surgiu um assunto, né? Eu comecei a falar algo do seu com uma pessoa que a gente já conhece. Falei assim, não, eu sou uma cristã, meio católica e tal, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Por quê? Porque confunde a gente. Irmãos. O homem quer sobrepor a sua opinião sobre a Bíblia. E o homem não quer ser confrontado. Ele quer manipular a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é do que nós, né? Então, assim, olha o que Paulo está dizendo assim. Porventura, irmãos, ignorais, pois que falam os que conhecem a lei. Para quem que Paulo está falando aqui? Aos que conhecem a lei. Então, você vai ter que ler a Bíblia
devagar, pensando, vendo que ela responde a ela mesma. E se você quiser entender o pensamento de Paulo, você vai ter que meditar no que Paulo está falando. Tem gente que lê a Bíblia vendo jornal, futebol, correndo, está no banheiro, irmão. Aquela coisa corrida, não tem tempo. Mas as Escrituras falam muito para a gente meditar nas Escrituras, né? Será como a árvore plantada junto aos ribeiros, diz o capítulo 1, né, de Salmos, né? Esse foi o segredo dos puritanos. Eles meditavam muito na Bíblia, nas Escrituras. E aí o Espírito Santo encontrava caminho para brilhar a sua luz e a sua verdade. Mas se a gente não medita, não vamos compreender. Então precisamos meditar nas Escrituras. Então Paulo vai dizer assim: porventura, irmãos, ignorais, que falam os que conhecem a lei, porque nesse contexto, você vai pegar desde o capítulo 1, os judeus se achavam superior aos gentios. E os judeus achavam que a salvação era somente para eles. Mas Paulo está dizendo que agora a ira de Deus se manifesta dos céus sobre a terra, sobre todo aquele que quer transformar a verdade de Deus, anulando ela em mentira. E que eles amaram mais a criatura do que o Criador. Por isso que Paulo está sendo tão severo aos judeus, ou aqueles que conhecem a lei. Por quê? Porque eles usavam da lei em benefício próprio. E Paulo chega a falar daqueles que eram mestres de criança, porque eles se achavam doutores da lei, mas eram como meninos. E agora Paulo vai mostrar qual foi a função da lei no pensamento de Deus, que os judeus nem sequer entenderam. Por que Deus deu a lei? Então, pensando rapidamente, vamos ver aqui sobre a questão da lei, o capítulo 3, verso 20, já que Paulo vai dizer sobre a lei, diz assim: visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Não. Por quê? Em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Em outras palavras, Deus não foi surpreendido de que o homem não conseguisse praticar a lei. Não, pelo contrário. Parece que Deus deu a lei sabendo, parece não. Deus deu a lei sabendo que o homem não ia praticar. Na verdade, a lei foi dada para ser quebrada. Porque o homem achava que poderia agradar a Deus, o homem achava que havia alguma coisa boa nele, e o homem, como um enfermo, embora Deus, o sábio médico, soubesse a natureza do problema do homem, o homem achava que nem sequer doente estava. Nós homens somos assim, né? O homem só vai no médico, se a mulher vai sequestrar ele, não vai, porque até doendo não vai. Tem que estar quase morrendo, ele sempre acha que está bem, nós somos assim. A lei serviu como instrumento para diagnosticar o homem, para evidenciar a natureza do seu problema. Está certo? Para o homem entender a natureza do seu problema. Então, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Para que foi dada a lei? E aí segue Paulo falando. Vamos ver o capítulo 5. Verso 20: sobreveio a lei para que avultasse ou ressaltasse a ofensa. Você está vendo? A lei foi dada para a ofensa vir para fora, para provocar realmente a manifestação da natureza do homem, do pecado do homem. Capítulo 7, versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento ou pela lei, se mostrasse sobremaneira maligno. Para que o pecado ficasse evidente a sua malignidade, Deus enviou a lei. Chega uma hora que Paulo fala assim: de maneira que eu não conheceria o pecado
se a lei não viesse. Então, irmãos, Paulo está dizendo: eu falo, pois, aos que conhecem a lei. Eles conheciam a lei, memorizavam a lei, mas eles não conheciam o porquê Deus havia dado a lei. E eles ainda tentavam praticar a lei, porque o homem acreditava em si mesmo. E Paulo, para tentar explicar isso aqui, vamos pegar um pensamento de Paulo em Gálatas 3. Paulo vai chegar a ser, não diria excessivo, né? Mas Paulo foi dramático na sua confissão para provocar a atenção do homem. Porque o homem queria aliviar a sua doença, a gravidade da sua doença, e queria suavizar o propósito de Deus ter dado a lei. Capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Uau! Está vendo? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Romanos 10, Paulo vai dizer que o homem que praticasse essas coisas, ou seja, o que Deus ordenou na lei, ele viveria. Mas ao tentar praticar, o pecado se manifestou. E no lugar de praticar a lei, o homem se viu vendido ao pecado. E agora está debaixo dessa maldição. Qual maldição? Paulo vai explicar no capítulo 7. Que a lei é santa, boa e justa, mostra a vontade de Deus, mas quando o homem vai praticar, ele descobre uma outra lei dentro dele. A lei do pecado e da morte. Só que o homem achava que ele era bom. E ainda hoje é assim, né? Verso 11: é evidente que pela lei, em Gálatas 3, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós já vamos entender, se dermos tempo hoje, de entender o que Paulo está dizendo, por que é uma maldição, ou a maldição da lei. Vamos voltar a Romanos 7. Porventura, irmãos, ignorais, pois falo aos que conhecem a lei. Ele vai usar agora a ilustração do casamento. Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver. Ou seja, enquanto você vive para você mesmo, enquanto você acha que tem direito sobre você, enquanto você quer reivindicar sua liberdade, fazer a sua própria vontade, você agora se coloca debaixo da lei. Ainda que não seja a lei de Moisés, porque nós somos gentios, mas se coloca debaixo da sua própria lei. O que é a lei nesse sentido? Claro que quando Paulo está falando aos romanos, aos judeus, ele está falando da lei de Moisés. Mas tudo aquilo que você coloca como regra de vida se torna a sua própria lei. Seja uma lei moral, seja uma lei espiritual, seja uma lei ética, seja uma lei cultural, de costume, é uma lei que você estabeleceu. Olha, mas eu penso assim. Aí quando você aumenta a sua voz para impor esse seu pensamento, isso é a sua lei. Entendeu? Aí eu acho que Deus não se importa com isso aqui, ó. Isso é uma lei que você criou. Deus sabe que eu sou assim. Nós começamos a criar uma série de regras sobre as nossas vidas. E se você estabelece essas regras sobre a sua vida, é como se Deus permite. Vamos ver se você então consegue viver uma vida vitoriosa segundo os seus próprios preceitos de vida que você está criando.
Ora, aí vai dar uma ilustração. A mulher casada está ligada pela lei conjugal ou ao marido, enquanto o seu marido vive. Mas se o marido morrer, desobrigada, ela ficará da lei do casamento. Então ela está livre. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Claro que isso é a lei ordinária sobre o casamento, né? Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Nessa alegoria que Paulo está colocando, nós, como igreja, somos a mulher. A lei é o marido. Estávamos casados à lei, exigente de centenas de regras, mas não nos dava o poder para praticar as regras, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Como que você vai ser livre da maldição da lei? Qual é a maldição da lei? É que você tinha um marido exigente, que obrigava você a praticar coisas, só que você descobriu algumas coisas. Primeiro, a sua natureza é pecadora. A lei de Deus está na sua cabeça, mas dentro do seu ser, você descobre uma nova lei, que é a lei do pecado e da morte. E quando você quer praticar o bem, o mal já está diante de você. E agora, ao não praticar o bem que o marido exigiu, o salário do pecado, o que era? Você estava condenado. Percebe como é que esse marido era rigoroso? Uma ilustração, né? Como o faraó que exigia tijolo e não dava palha. A lei exigia muitas coisas, mas o Espírito Santo não havia sido derramado. Então você não tinha o poder da nova vida em Cristo para praticar a lei. Como você ia ser livre disso? Que como uma mulher você só pode casar com outro marido melhor do que esse, se o marido morrer. Enquanto ele morrer, você seria uma adúltera se casar com outro. Só teve uma maneira. Qual foi a maneira? Deus enviou o seu filho, o outro marido. Ó. Ele praticou a lei. Você vai descobrir isso em Romanos 8. E Gálatas também diz que ele cumpriu a lei, né? Ele se fez uma opção por nós. Só que ele agora morre cumprindo todas as exigências da lei, inclusive dos cordeiros sendo morto para nos perdoar os pecados. Só que quando ele morreu, no lugar de ele matar o marido, o problema não estava com o marido, porque Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Quem Paulo matou? Quem o Senhor Jesus matou então na cruz? A mulher. Tá certo? Então o marido está vivo, só que ela morreu. E agora ela pode casar com o outro, que morreu também, mas ressuscitou, que é Cristo. Estão entendendo, irmão, o pensamento de Paulo? Não é maravilhoso isso? Que maravilhoso que é isso, irmãos. O Senhor nos libertou da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Que você deveria cumprir coisas, mas não havia graça vindo pelo derramamento do Espírito Santo para cumprir. Agora você vai começar a entender que o contexto de Romanos 7 não é de um cristão literalmente vivendo uma vida que você tem que se agarrar no poste para não ser arrastado pelo pecado do mundo, né? Entendeu, irmãos? Não, Paulo está falando do contexto de um homem que está vivendo sem o poder da nova vida em Cristo, mas debaixo do jugo ou da lei de Moisés, ou agora nós que somos gentios, por não conhecer a Cristo, colocamos regras religiosas sobre nós e não dependemos da vida do Senhor em nós. Aí vivemos orando para o Senhor aperfeiçoar a nossa carne. Entendeu, irmãos? Quantas vezes oramos errado? Senhor, me aperfeiçoa, faça uma obra minha, o Senhor sabe que eu sou gente boa, eu não sou tão ruim assim, como assim? Ou então você ora assim, eu sou miserável, aí se o irmão chega perto de você, rapaz, você é um miserável, oh, irmão, você está me ofendendo. Mas eu ouvi você orando que você é um miserável. Aí eu posso falar para o Senhor, você não pode me chamar de
Mas nós somos assim. Se alguém falar para você, você não presta, você não vale nada, pronto. A nossa tendência é falar, não, aí você está exagerando. Não está exagerando. O Spurgeon falou uma vez, né, quando alguém falar mal de você, realmente pode ressaltar que você ainda é muito pior do que aquilo que ele pensa sobre você. Ele falou só de um lado superficial. Estão entendendo, irmãos? Mas como nos amamos ainda, e qualquer exortação, qualquer coisa que vem, nós já ficamos chateados. Por quê? Porque nós não conhecemos essa desgraça que somos nós, fora da nova vida em Cristo. O homem em si mesmo. Deus nos ama em Cristo. Mas Deus não quer nos amar, ou não quer que permaneçamos como esse velho Adão que odeia a cruz e quer viver uma vida centrada em si mesmo. Ele crucificou o velho homem. Então, irmãos, nós temos algo pior do que a serpente. Entendeu, irmãos? Nós também. Que é essa carne, esse ego, essa natureza, que ela faz guerra, inclusive, contra Deus. Porque ela tem um Deus maior dentro dela. E esse Deus dentro dela é o ego ou a vontade própria. Precisamos ser libertos do pecado, em Romanos 6. Precisamos ser libertos do mundo, em Romanos 1 e 2, que ele fala da ira de Deus caindo sobre aqueles que amam, vamos dizer, esse contexto do mundo caído. Precisamos ser libertos da influência do maligno sobre nós, da morte, ou do aspecto da morte sobre nossas vidas, que ele vai dizer que se o Espírito daquele que levantou Jesus dentre os mortos habita em nós, capítulo 8, né, ele vivificará nossos corpos mortais, não apenas na ressurreição dentre os mortos, que nós vamos ressuscitar os que morreram, mas ele está falando da vida de Cristo vivificando o nosso corpo hoje para a gente servir o Senhor. Eu não estou falando de cura, ainda que ele possa nos curar. Nós estamos falando de uma dependência da graça, da provisão divina para servir o Senhor, porque muitas vezes nós nos entregamos uma preguiça. Mas mais do que tudo isso, irmãos, Romanos 7 está falando de uma libertação da lei e da libertação do natural, da carne. Vamos avançar um pouquinho mais. Então Paulo agora deixou isso claro, né? No verso 4: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente ao maligno, a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, para casar com outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que, o que diz a sua versão? O que diz a sua Bíblia? Final do verso 4, a fim de que? Frutifiquemos, né? Frutifiquemos para Deus. Você está vendo, irmãos? Tem a ver com serviço, tem a ver com a vida cristã. O que leva um cristão a ser infrutífero? Não é só os pecados, mas é uma vida centrada em si mesmo. E Paulo vai dizer que antes a gente frutificava para a morte, mas agora ele fala de frutificar pela nova vida. Uma vida, a vida do Cordeiro, que não viveu para servir a si mesmo, mas viveu para servir o Pai. Essa vida, que é contrária à nossa natureza natural, carnal, carne, essa vida ela é frutífera. A vida daquele que se deu completamente na cruz por nós. Se nós vivemos uma vida que não serve o próximo, não serve a Deus, está sempre envolvida com si, você está vivendo na carne. Mas não deu tempo. Não é que não deu tempo, é que a carne toma todo o seu tempo, porque você é escravo da carne. Você não prioriza o reino, você não prioriza o Senhor. Você tem um Senhor acima do Senhor soberano que morreu por você. Estão entendendo, irmão, aonde Paulo está indo? E nós temos que entender isso aqui, porque isso é o caminho da libertação. O inimigo muitas vezes tem brecha na vida dos cristãos, porque tem um terreno ali que ele consegue transitar como uma serpente que está atravessando aquele terreno.
botando seus ovos ali. Que terreno é esse? A carne. A carne é comida. Você lembra como o Senhor lançou a maldição sobre a serpente? Rastejar sobre o seu ventre e vai se alimentar de quê? Pó. E o que é o pó? O homem foi feito de quê? Do pó. Quando alguém está vivendo para si ou na carne, ele está alimentando quem? A serpente. Ele alimenta o ego e a serpente. Por isso que em Gênesis ela é uma serpente e em Apocalipse ela é o grande dragão, a antiga serpente. E tanto que o homem está dando comida para a serpente. Você vai ter que escolher. E isso já não está se referindo, Paulo, em relação aos pecados, mas ele está se referindo a quem você vai servir, se é a si ou se é a Deus. Estão entendendo, irmãos? Verso 5: porque quando vivíamos segundo, o que diz sua Bíblia? O pecado? A carne. A carne. Você tem que prestar muita atenção às palavras de Paulo, porque ele mudou do capítulo 6 para o capítulo 7. Lá está tratando do pecado e dos pecados. E aqui ele está tratando da lei e da carne. Porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, não segundo a nova vida, não segundo o ministério do Espírito Santo, mas segundo a força natural do homem escolhendo o que ele quer fazer. Aí o que diz? As paixões pecaminosas em realce pela lei. Todo aquele que vive segundo a carne, as paixões pecaminosas, elas florescem. Está vendo, irmãos? Às vezes a pessoa fala assim: pai, eu não sei porquê, uma tentação, um negócio, mas isso está na carne. Quanto mais comida você dá para ela, ela vai crescendo. Tem que ver quem que nós estamos alimentando, se é o espírito ou se é a nossa carne. E ele está falando, é claro, como por hora, como um homem segundo a lei, como vocês viviam debaixo da lei sem o Espírito Santo, tentando se esforçar até para agradar a Deus, os pecados dominaram em cima de vocês. Agora contextualiza isso para nós, né? Quando vivíamos segundo o esforço próprio, segundo o ego, segundo a vontade natural, né? As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, nossos olhos, nossas mãos, nosso tudo, né? A fim de frutificarem para quê? Diz aí o final do verso 5. Está vendo? Por isso que muitas vezes o cristão vai se arrastando. Não tem vida. Nós vamos orar e não ora. O que você está lendo? Eu não estou lendo. Você está envolvido com quem encarna na igreja? Eu não estou envolvido. Qual o seu dom? Eu nunca sei qual é o meu dom, não sei de nada. Aí vem aí, aparece. Isso estou falando para mim, estou falando para todos nós. Essa é a nossa carne. Entendeu, irmãos? É um religioso isso, irmãos. É um fariseu. Canta, ora, pode ler a Bíblia, tudo bonitinho, tem jeito de crente, mas é o Adão que está aí. Você vê que a nossa carne é terrível, irmãos. Fala, gente, vamos ver aí o Brasil, vamos dizer, com a Rússia, né? Vários bois foram desclassificados. Oh, maravilha, vamos fazer um churrasco na comprada, você gasta aí 50, 100 reais, vamos lá. 3, 4 horas ali, aquela farra. Fala assim, irmãos, amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário do jogo e nós vamos dobrar o joelho por meia hora. E os irmãos estão ficando espiritual, né? Nossa, para mim você está legalista agora, né? Ninguém mesmo. Ou vem alguns, né? Fala assim, o dinheiro que a gente ia gastar para o churrasco, nós vamos ofertar. Quando a carne escuta isso, esse negócio de ofertar, então, irmão. Você já reparou? Quando você pensa, poxa, o Senhor me abençoou, eu vou separar e vou contribuir com o Senhor. Na mesma hora a carne pensa, mas não crê no dízimo, né? Nós não estamos na lei. E aí começa a ver aquele mundo, isso é a carne. Vamos dobrar o joelho, não, o Senhor sabe que se você orar deitado, em pé, do jeito que você estiver no sofá,
O importante é estar no Espírito. Daqui a pouco você está babando, a baba está correndo, você já dormiu. Já. A carne é terrível, irmão. Ó, e a pior fase que você vai encontrar da carne é que a carne também ela chega ao ponto de ser religiosa. Ela prega, ela ora, ela canta. Ela só não quer perder o seu trono. Mas tem muita gente fazendo coisas não pelo Espírito. Por isso que Paulo vai relacionar os cães, os maus obreiros, com aqueles que amam a carne, em Filipenses capítulo 3. Alguns que, inclusive, chorando, eles eram inimigos de quem? Da cruz de Cristo. Por quê? Porque a carne quer perder o seu trono. Você entendeu? A carne quer ficar ali, ó. Isso é terrível, irmãos. Agora, verso 6. Porém, libertados, de que diz sua Bíblia? Ó, libertados da lei. Nós precisamos ser livres da lei. E ele vai explicar isso depois. Por um lado aqui é a lei de Moisés, mas por outro lado é qualquer lei que você coloca sobre você mesmo. É muito perigoso isso. A gente ser muito firme em nossas opiniões, porque muitas vezes essas opiniões elas podem ser pensamento até maligno que formaram fortalezas, sofismas em nossa cabeça e nos escraviza numa vida natural e pecadora, em nome da graça, que é uma desgraça, é uma libertinagem. Não, nós estamos livres na graça, Deus sabe, uma vez salvo, salvo para sempre, como se não houvesse o tribunal de Cristo, que nós vamos ter que dar conta da nossa vida e do nosso serviço. Temos que ler as Escrituras e orar para que a nossa vida seja de acordo com a palavra de Deus, com a mente de Cristo. Agora, porém, irmãos, libertados da lei. Então são dois níveis de libertação, da lei e da carne. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos à lei. E a lei avultava o pecado. Está certo? Por causa da carne. De maneira que sirvamos ou servimos a Deus, se não é para servir a Deus segundo o Espírito, segundo a carne, nós vamos servir a Deus como? Parte B desse versículo. O que diz a Bíblia? Novidade do Espírito. Novidade do Espírito. Já não é o esforço humano. Está vendo? Mas está dizendo que haveria o Espírito da vida em Cristo Jesus reinando em nossa vida. E não segundo a letra ou a caducidade da letra do Velho Testamento, que impunha coisa, mas não dava condição da gente. Estão entendendo, irmãos? Então Paulo vai indo para esse caminho, que é a nova vida de Cristo em nós. E ele venceu todas as coisas, então agora nós temos vitória sobre o pecado. Temos vitória sobre todas as coisas. Agora Paulo começa a argumentar com aqueles que faziam mau uso da lei, e isso deve se tornar lições para nós. Que diremos, pois? A lei é pecado? Será que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha como é que Paulo era rico em revelação e rico também em sabedoria de aplicar essa legislação. Enquanto a lei não fala, não cobiçarás, o homem cobiçava. Só que ele não tinha ciência que ele estava cobiçando. Entendeu? Quantas vezes, né? Você chega para uma criança e fala assim, ó, a partir de hoje o pai não quer mais que você abra a geladeira e pega aquilo ali. Ué, mas ele sempre abriu e pegou. Mas por que agora tem uma lei? Olha, vocês podem ter certeza, hein? Ele vai ser muito mais tentado em abrir e pegar do que antes. É isso, Fernando? Filha, não mexa aí. Ele está olhando para você daí com a mãozinha e vai ver se o pai vai dormir mesmo. É isso que Paulo está dizendo.
Você pega lá a lei de Moisés, ele vai falando, né? Mas quando ele chega assim, interessante que tem umas leis morais lá, não terás outros deuses além do Senhor. Bom, até aí o judeu pode realmente ter só o Senhor. E ele vai dando uma série de leis, mas quando chegou aqui, entrou no coração, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo. Aí pediu demais, né? Isso é uma questão da natureza. É isso que Paulo está dizendo. E é aí que Paulo está indo, né? Mas o pecado, verso 8, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Você imagina um homem deitado pensando, falando, poxa, a lei agora inventou esse negócio que eu não posso. Mas aí vem aquela guerra dentro da gente. Não é assim? Como que o proibido é melhor. Mas isso é o problema da desobediência do cabeça humano. O veneno da serpente entrou dentro do seu sangue. E agora corre dentro das nossas veias. Porque sem a lei, o pecado está morto. Ou seja, enquanto o pai não fala, não faça, se o menino fizer, ele não pode ser punido se não havia uma lei imposta sobre ele. É isso que Paulo praticamente está ilustrando, né? Outrora sem a lei, o que diz Paulo? Eu vivia. Claro, Paulo está representando o homem. É isso que o homem está, né, sendo ilustrado aqui. Mas sobrevindo o preceito, o que aconteceu? Reviveu o pecado e eu morri. Por que morreu? Porque a lei não dá o poder para você obedecer a Deus. E o mandamento que me fora dado para a vida, porque diz a lei, né, o homem que praticar essas coisas, por meio delas, ou por meio dela, viverá. A lei que me foi dada, o mandamento que me foi dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou em morte, ou para morte. Olha o conflito, irmãos, do homem sem a nova vida. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, tem um verdadeiro UFC dentro do homem, e ele prevaleceu. Ele é bom em jiu-jitsu, é bom em qualquer coisa. Ele vai ganhar sempre que o homem tentar vencer o pecado sem a nova vida em Cristo Jesus. Está entendendo? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, o que ele fez? O que diz a sua Bíblia, irmãos? Enganou. Me enganou e me matou. Então, olha, não confie em você. O pecado vai ganhar sempre. Lembra Davi? Quando Davi tinha que sair para a guerra, como rei, né? Ele ficou, aí subiu do terraço. Olhou lá no terraço, viu uma mulher tomando banho. Gente, olhou de longe. E quando ele viu, ele foi vencido por essa guerra dentro dele. E o que aconteceu? O primeiro pecado ele desperta a concupiscência, o desejo, cria argumentos, cria até doutrina da cabeça para justificar. E daqui a pouco ele foi lá e consumou o adultério. Quantas passagens tem na Bíblia, irmãos? Que o pecado engana. E a Bíblia diz para a gente exortar uns aos outros no tempo que se chama hoje. Por quê? Ou para quê? Para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Louve a Deus se você tem pessoas perto de você que te... irmão, e aí? E te exorta, né? Ele não é seu inimigo. São pessoas que o Senhor está colocando para nos pastorear, para nos ajudar. Pode ser qualquer um, pequenos e grandes. Mas aqui, Paulo está ressaltando que o pecado engana. Ele vai suavemente ali trabalhando. E me matou. Por conseguinte, verso 12, a lei, ela é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse
sobremaneira ou excessivamente maligno. Meu Deus do céu. Paulo está indo no âmbito da questão, entre juntas e medulas, na raiz do problema, do que está dentro de nós. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal. Agora começa a vir o pensamento que o homem começa a entender o que ele é, vendido à escravidão do pecado. Voltou um pouquinho no capítulo 6. Vendido à escravidão do pecado. Mas qual é o problema aqui? É a carne e a lei. Se você não for liberto da carne e da lei, você volta ao pecado. Lembra que Paulo falou: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei. Como assim debaixo da lei? A lei exigindo coisas sem te dar o Espírito Santo ou a graça para você praticar. Aí o pecado tem domínio sobre você. Mas ele diz estar debaixo da graça, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Bom, agora o homem que se achava bom começa a refletir sobre si mesmo. Eu não entendo, começa a virar um filósofo aqui, um psicólogo. Olha a crise que ele começa a chegar. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eita! Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o que Paulo está dizendo? Você acha que você é bom? Tem bondade por si mesmo em você? Está vendo a carne? Não. A carne acha que ela é boa. Então Paulo está chamando o homem a refletir. Para ele perder a esperança de que ele tem jeito, porque ele não tem jeito. E que precisa entender que o maior caminho, a parte principal que dá lugar ao pecado, aos pecados, ao diabo, ao mundo e todas as coisas, é essa carne, essa natureza que quer viver para si mesmo. E está sempre se defendendo, sempre se justificando, sempre se promovendo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não porém o realizar. Porque não faço o bem que prefiro. Agora sim. Antes, esse homem achava que podia fazer o bem. Não, quando eu fico tranquilo, quando eu sentir, quando eu quiser, eu vou, eu faço. Ou seja, eu tenho bem em mim. Isso é um engano. Sai daí, irmãos. Desconfie de você. Não acredita. Isso é um engano. É igual um viciado em droga, né? Todo viciado acha que não é viciado. Não, se eu não quiser, eu paro. Sou bíblico. Isso aqui, ele acha que ele é maior do que o vício. Ele começa a se defender. Nós somos os maiores viciados. Por causa desse terreno maligno, a gente fica se auto-justificando para defender a nossa vontade própria. Como que Deus vai operar em nós, irmãos? Se a gente tenta justificar até diante de Deus que nós somos bons, está tudo bem conosco. Né? Não faço o bem que prefiro, o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, verso 20, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora o homem está encontrando uma outra lei. Está vendo? Que lei? De que o mal habita nele.
Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, o que Paulo via nos seus membros? Lembra que Paulo está ilustrando um homem fora da graça de Deus, né? Vejo nos meus membros outra lei. Apareceu uma outra lei aqui. Que lei é essa? Que guerreia contra a lei da minha mente. Opa, apareceu mais uma lei agora. Você tem a lei de Moisés, a lei da mente, que é a lei que concorda com a lei de Deus, e uma lei dentro dele que guerreia contra essa lei da mente que concorda com a lei de Deus. Você tem 3 leis aqui, ó. Enquanto você não tinha a lei de Moisés, o diagnóstico, você não sabia das doenças que tinha. Mas agora você está sabendo que Deus enviou uma lei e estava de pernas, e você acha que você é bom, quando você quiser você pratica, mas quando vai praticar, você descobre uma lei dentro de você, que é ao querer fazer o bem, e ela guerreia contra a lei da sua mente, porque dentro da mente ou a sua consciência você sabe que tem essa guerra. Estão entendendo, irmão? E agora tem clamor, porque segundo o teu espírito humano, o homem interior, você tem prazer na lei de Deus. Outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. Olha aqui, irmão. Da lei do pecado que está nos meus membros. Antes ele achava que era um homem bom, agora ele fala assim: miserável homem que eu sou. Ah, então você não é bom, você é um desgraçado. Desventurado homem que eu sou. Quem me libertará do corpo desta morte? Eu vou terminar aqui. Mas a punição romana, na época de Paulo, existia um nível de punição que eles pegavam um defunto que acabaram de morrer e amarravam no corpo do condenado. Aquele corpo morto começava a entrar em decomposição. E os bichos começaram a comer ele. Um fedor terrível. E aquele que é condenado, que está vivo, queria se libertar desse corpo do pecado. Quanto mais ele mexia, o que acontecia? Aqueles vermes passavam para a carne dele. Ia comendo a carne dele. O fedor é um só, porque a mesma carne de podridão do que está vivo é a mesma carne apodrecendo do que estava morto. Para o homem identificar que ele é a mesma miséria. Pode entender, irmão? Até o ponto desse defunto se tornar o próprio que está vivo. No sentido da carne ser apodrecida enquanto ele está vivo e ser comida pelos bichos. Então Paulo está gritando como esse homem gritava. Porque ele está vivo, mas os bichos não comeram ele. A morte está comendo ele. O cheiro é insuportável. E quanto mais se mexe, pior. Quanto mais o homem tenta viver por si mesmo, mais se manifesta o pecado. Então agora, irmãos, a gente começa a entender, porque o próximo vai ser entrar o capítulo 8, que Paulo está mostrando a futilidade do homem tentar viver sem a vida de Cristo nele. Esse que é o assunto do capítulo 7. Claro que o cristão pode experimentar isso aqui, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o Senhor quer nos levar a uma maturidade, a uma normalidade da vida cristã, que apesar da nossa carne não habitar bem algum, e sempre temos que desconfiar dela, nós somos chamados para viver pelo poder de uma nova vida, que é a vida de Cristo. Mas agora o Senhor nos chama para nos alimentar, dia por dia, da palavra de Deus, do Espírito Santo, para viver uma vida vitoriosa. Então o capítulo 8 vai falar dessa guerra entre viver na carne e viver no Espírito. E que a inclinação da carne é morte. O Senhor nos chama para viver nessa nova vida. Graças, porém, a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Se nos ajudar, nós vamos falar de uma nova lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Leu Romanos, se aprofunda no capítulo 5, 6, 7, capítulo 6, 7 e 8, né? Para a gente entrar no Espírito da palavra. Que Deus nos dê graça para entender que nós morremos
e pertencemos a um novo marido, que é Cristo, e somos a noiva do Cordeiro, a mulher do Cordeiro. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Amém. E o Senhor usou o teu servo Paulo para penetrar no nosso interior e mostrar-nos que o Senhor nos chamou para uma nova vida. O Senhor já nos libertou do outro marido, Senhor. E de viver daquela escravidão da carne que inflama, Senhor, de pecado por causa da lei. Queremos viver uma vida vitoriosa por meio de Cristo que habita em nós. E frutificarmos para Ti. Ajuda-nos a ter uma vida frutífera, Senhor. Por causa da nova vida em Cristo que habita em nós. Te louvamos, Senhor, que Cristo seja aumentado em nós, Senhor. Ó Deus, sejamos conformados à sua imagem, para que o Senhor tenha plena glória em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória. Amém.